Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Graças ao bom Deus, nós estamos aqui mais um dia podendo ouvir a palavra de Deus, aprender essa riqueza que é disponível para todos nós. Eu creio que hoje será um dia maravilhoso, então fique atento a tudo isso que nós estamos aprendendo e lendo as Escrituras. Eu creio que Deus vai trazer um discernimento para todos nós. Amém? Hoje nós estaremos continuando a nossa série de ler todo o Novo Testamento e hoje nós estaremos lendo Mateus de número 2. E olha que a palavra de Deus nos diz: depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém, da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. E enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinha visto no Oriente, que foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao encontrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse-lhe: levanta-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias: ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque já não existem. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, lá no Egito, e disse: levanta-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas ao ver que Arquelau estava reinando na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galileia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Amém? Graças a Deus. A gente vê a riqueza dessa palavra, que é a continuidade da história do nascimento do Salvador, de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, depois que Jesus nasceu ali em Belém, na Judéia, nos dias do reinado de Herodes, era um rei muito perverso, ruim, e ali quando os magos viram do Oriente ali a estrela, eles entenderam que as profecias passadas, através dos profetas que já haviam dito, que viria o Messias, ali eles ficaram maravilhados, falaram: realmente está acontecendo. E o rei Herodes, quando ele viu e ouviu essas palavras, ele ficou perturbado. Por que ele ficou perturbado? Porque ele sabia que estava nascendo alguém maior do que ele. Estava nascendo aquele que viria para reinar em toda Jerusalém.
Estava vindo aquele que é o verdadeiro rei dos judeus. Então ele ficou perturbado, pois ele sabia que era uma ameaça para ele. Por mais que a visão dele era superficial sobre o reinado do Senhor, mas ele teve medo. E ele ali tentou, com as suas artimanhas, com aquilo que era disponível para ele como rei, tentar impedir o nascimento de Jesus. Mal ele sabendo que força nenhuma, poder nenhum ele teria sobre Jesus. Então Deus ali, o Altíssimo, foi ali introduzindo no meio do seu povo os escapes, como a gente vê aqui a palavra de Deus dizendo que os anjos apareceram alertando a José sobre o que havia de acontecer, e ele foi tomando as suas precauções, fugindo dessa ameaça do rei Herodes. Então a gente vê, irmãos, que quando ele falou que ele queria ir lá para adorá-lo também, era uma mentira. Ele queria ir lá simplesmente para matar o menino, mas mal ele sabia que existia um Deus todo-poderoso que estava guardando a vida de Jesus, e homem nenhum teria poder sobre ele. Então a gente vê que depois disso tudo ter acontecido, a gente vê que José ele escapa lá para o deserto do Egito até um período de tempo, enquanto Herodes morresse. Isso não demorou muito, logo Herodes morreu. Aí o anjo do Senhor voltou, apareceu a José e disse: agora levanta, toma o menino, toma a Maria também e volte para a terra de Israel, pois todos aqueles que pretendiam procurar tirar a vida do menino já morreram, não estão mais aqui. E então ele obedeceu, ele levantou ali com Maria e com Jesus, e eles voltaram para a terra de Israel. Então quando ele ouviu ali que o filho dele, que também era perverso, Arquelau, já tinha tomado o domínio do reinado, ele também ficou com medo. Então, ali pela instrução do Senhor, ele se retirou ali para a região de Galileia, onde ele viveu numa cidade chamada Nazaré. Então a gente vê que o título, que ficou, o Nazareno, foi devido a essa fuga, para uma cidadezinha pequena, uma cidadezinha humilde, onde havia de crescer o Senhor dos Senhores. Então a gente vê como é lindo essa história, como é lindo a gente ver o nosso Senhor ali crescendo sobre o domínio de Deus, crescendo através da segurança do Senhor, para que ele viesse cumprir algo maravilhoso, cumprir o maior dos maiores atos, que foi se sacrificar pela humanidade para pagar o meu e o seu pecado. Então aqui nós estamos lendo um pouquinho, bem simplificado, sobre a história do Nazareno, a história do Senhor Jesus Cristo, que nasceu, teve uma vida totalmente de santidade para trazer a mim e a você a esperança da vida eterna. Então a gente tem que se alegrar, a gente temos que ficar contentes em saber que o nosso Senhor venceu a morte. O nosso Senhor venceu todas as dificuldades por mim e por você. Amém? Esse é um pouquinho da história que Mateus 2 está relatando, sobre o nascimento de Jesus, sobre um rei que tentou ali matar o menino, o rei dos judeus. Foi frustrado, ele morreu, não conseguiu, porque Deus está no controle de todas as coisas. Então Jesus, junto com sua família, junto ali com José e Maria, foram para uma cidadezinha, uma vilazinha bem distante, chamada Nazaré. E aqui a gente vai continuar, no decorrer da história, um pouquinho mais sobre essa riqueza. Amém? Que Deus te abençoe. Hoje é o Mateus de número 2, e eu creio que você vai estar aprendendo cada dia mais sobre os ensinamentos do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe e fique na graça e na paz de Jesus Cristo.